Bom dia, pessoal, tudo bem? Venho aqui hoje para começar aí alguns vídeos falando sobre casais e família. Na verdade, fenômenos que envolvem as estruturas dos grupos familiares e os casais. Hoje eu começo com vocês nessa série aí para falar sobre família e casamento, falando sobre as mudanças, né, no conceito de casamento. O que se ouve às vezes no senso comum é uma fala que diz o seguinte: o casamento não é mais valorizado como era valorizado antigamente. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande para as pessoas se separarem. Entendendo nisso algo ruim e negativo no nosso tempo. Porém, o que a gente precisa entender é que a sociedade muda, e se a sociedade muda, ela muda porque as relações humanas se transformam ao longo dos tempos, né? Então, de fato, no nosso tempo, na pós-modernidade, nós temos um novo parâmetro, né, de casamento. Se antigamente a questão formal, né, o casar, formalizar juridicamente e a própria instituição do casamento era o foco da importância, ou seja, o casamento deveria ser para a vida toda, sob pena de o casal ser visto, né, socialmente com um olhar negativo. O nosso tempo traz um outro modo de lidar com o casamento. O casamento na contemporaneidade é focado nos aspectos afetivos. Hoje em dia, a formalidade de estar casado é secundária a uma boa relação afetiva entre o casal. Seja um casal de homem e mulher, mulher e mulher, homem, homem, as relações e as novas composições de casal ou de família, né? O foco hoje na relação conjugal é a relação afetiva entre o casal, não mais a formalidade de se estar casado. Gente, trocando em miúdos, hoje os casais querem viver juntos e bem. E se, de alguma forma, o casamento tornar-se, né, uma relação prejudicial, sofrida e negativa, as pessoas hoje tendem a buscar o resgate das questões do casamento, mas se elas não puderem ser superadas, a romper com aquele vínculo de casamento. Um dos fenômenos que está diretamente relacionado a isso é o aumento da independência feminina, ou seja, as mulheres hoje têm uma independência de trabalho muito maior do que há décadas atrás, 40, 50 anos atrás, o que faz com que as mulheres, se estiverem numa relação ruim, com violação de direito de parte do companheiro ou companheira, que elas rompam com uma maior facilidade, né? Não ficando presas, né, ou reféns de uma relação que pudesse trazer questões negativas. Da mesma maneira, no caso do homem, seja um casal de homem e mulher ou de dois homens, né? A gente fala aí que as pessoas permanecem juntas enquanto a balança do afeto segue pesando mais para o lado da positividade. Isso não é ruim e isso não é bom. Isso é a realidade do nosso tempo. Hoje o foco é nos sentimentos e nas emoções. Mas vejam, de cada 100% das pessoas que casam, apenas 30%, né, rompem com a sua relação de casamento. E mesmo dentre esses 30% que rompem com o casamento, 65% deles recasam, casam novamente. Pois bem, isso é uma característica do nosso tempo em relação às relações conjugais, tá certo? Uma outra coisa que se costuma falar é que a gente tem uma bagunça na construção dos casais, uma ideia de não reconhecer as construções de relação conjugal que se deem diferente daquele parâmetro tradicional do moralmente certo, homem e mulher. Isso a prole. Veja, quando a gente fala de família, 70% das famílias não são constituídas no formato tradicional, historicamente construído como moralmente certo. Então, 70% das famílias não se compõem
do homem, a mulher e os filhos, num casamento para sempre e numa família que vai se manter nesse modelo estrutural. 70% das pessoas se constituem de famílias ou arrimadas só pelo pai ou só pela mãe e os filhos, famílias cujos avós participam da criação dos filhos, né? Famílias formadas por casais homoafetivos, certo? Famílias com construções de casal, né, que emana a estrutura familiar por mais do que 2 membros, né, os trisais, casais de 3 pessoas, e mesmo as condutas de poliamor, que trazem uma outra perspectiva relacional. Com relação a essas questões, nós não devemos olhar com juízo moral. A grande questão é que as pessoas vivam e vivam bem nos formatos de amor e família que se propõem. Até porque, gente, uma família e um casal saudável ou funcional, como a gente costuma chamar na terapia de família e casais, é aquela família e casal que consegue lidar com os problemas da vida, porque a vida tem problemas, os casais terão problemas, as famílias terão problemas, mas as famílias e casais funcionais são aquelas que conseguem lidar juntos com os problemas inerentes à vida, tomando soluções de forma conjunta e positiva para todos os meios. Passando a tempestade dos problemas da vida, o casal ou a família tornam a viver em equilíbrio. Então, saúde mental no casamento e na família não diz respeito à estrutura que esse casal ou essa família tem, e sim a maneira como o casal ou a família enfrentam as dificuldades que surgem e são inerentes à vida, tá? Nos próximos vídeos eu trarei outras informações e outras características sobre como funcionam casais, como funcionam as famílias de uma forma clara e acessível, né? Mas uma coisa é fato, problemas, pessoal, todos temos. Tanto um casal casado há muitos anos, ou um casal recentemente formado, constituído, tanto famílias mais extensas, como famílias de número de membros menor. Então, é inerente à natureza humana os conflitos e os problemas. O que diferencia famílias e casais que funcionam bem é a maneira como eles lidam com os problemas e seguem unidos, tá certo? Próximo vídeo vai falar sobre os principais conflitos vividos pelos casais ao longo das fases do casamento. Beleza? Um abraço e até a próxima.